Olá! Nossa aula de hoje é sobre equações polinomiais do segundo grau. Primeiramente, o que é uma equação do segundo grau? Então, denomina-se equação do segundo grau toda equação da forma ax² mais bx mais c igual a zero. Então, o valor de a, b e c são chamados de coeficientes, né? Então, são os números que aparecem na equação. Então, eu tenho aqui dois exemplos onde pede-se identifique os coeficientes de cada equação. Então, é só você seguir a ordem. Eu quero saber quem é o valor de A, B e C nessas duas equações. Então, na letra A, acompanhando aqui o x² não tem nenhum número. Então, quando não aparece número, vale 1. Então, no caso aqui, o valor de A é igual a 1. O valor de B é o valor que acompanha o x. O valor de B menos 3. E o valor de C é esse coeficiente, esse número aqui sozinho. Então, C igual a menos 4. Então, A igual a 1, B igual a menos 3, C igual a menos 4. Na letra B, eu tenho essa equação do segundo grau. Por que a equação é chamada de segundo grau? Porque aparece esse expoente 2. Então, esse 2 como expoente indica que a equação, né, que essa igualdade, é uma equação do segundo grau. Então, eu tenho aqui na letra B, acompanhando o x², eu tenho o 2. Então, A igual a 2. O valor de B também é 2, positivo. Você pode colocar 2 ou mais 2, tanto faz. E o valor de C, menos 40. Nós vamos trabalhar apenas com equações polinomiais do segundo grau completas, onde eu tenho aqui o valor de A, B e C. Então, para resolver uma equação do segundo grau, existe a fórmula resolutiva que é chamada de fórmula de Bhaskara, né? A famosa fórmula de Bhaskara. Então, a princípio, ela pode assustar, mas com muita prática vocês vão conseguir desenvolvê-la bem. Então, primeiramente, eu quero descobrir o valor de x. Então, primeiro eu tenho que encontrar quem é o delta. Delta igual b² menos 4 vezes a vezes c. E o valor de x, que é o que eu desejo encontrar, é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Essa fórmula aparece na atividade que eu passei para vocês. Então, o que vocês farão? Eu dei 4 equações para vocês encontrar o valor de A, B e C e substituir na fórmula e efetuar os cálculos. Uma observação: quando esse valor do delta for maior que zero, eu vou ter duas raízes diferentes, ou seja, duas soluções diferentes, que é o caso da nossa atividade. Se por acaso o valor do delta for igual a zero, vai ter duas raízes iguais. Agora, se o delta for um número menor que zero, ou seja, for um número negativo, aí não tem como encontrar as raízes da equação. Mas na nossa atividade, então os valores de delta que eu passei, todos são maiores que zero. Então vocês vão ter como resultado duas raízes diferentes, ou seja, dois valores de x diferentes. Então vamos lá, eu vou explicar dois exemplos como se aplica a fórmula de Bhaskara. Então resolva as equações polinomiais do segundo grau, né? Então eu vou encontrar o valor das raízes, né? O valor de x. Então primeiramente, eu preciso identificar na equação o valor de A, B e C. Então, como eu acabei de explicar, quando não tem nenhum valor acompanhando, a letra vale 1. Então, x², então o A vale 1. Aí segue, acompanhando o x, menos 5. E eu tenho aqui o 4 positivo. Então, é só seguir a ordem da equação. A igual a 1, B menos 5 e C igual a 4. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou substituir o valor de A e B na fórmula. Então, primeiramente, eu vou encontrar quem é o valor do delta. Então, vocês vão copiar a primeira parte da fórmula. Delta igual b² menos 4 vezes A vezes C. Agora, eu vou substituir os valores que eu tenho. Quem é o B? Então, o valor do B é menos 5. Quando eu substituo um valor negativo, é obrigatório que eu coloque dentro do parêntese. Então, b ao quadrado, b vale menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes a vale 1, vezes o c, que vale 4. Então, eu substituí, ó, o b menos 5, esse menos 4 é da fórmula, eu só baixei, o a é igual a 1, o c é igual a 4. Não é difícil, porém tem que ter muita atenção, principalmente com os sinais.
Menos 5 ao quadrado. Então, ó, base negativa, expoente par, sempre fica positivo. 5 ao quadrado. 5 vezes 5, 25. Então, nunca vai acontecer de eu levar um valor ao quadrado e ele ficar negativo. Então, eu vou descer o sinal de menos, aqui eu posso multiplicar. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 4, 16. 25 menos 16, sobra 9. Então, o valor de delta é 9. Então, eu resolvi a primeira parte da equação. A segunda parte, eu vou copiar aqui a fórmula. X igual a menos b, mais ou menos, raiz quadrada do valor do delta, dividido por 2a. Então, assista esse vídeo várias vezes, siga os exemplos, vocês vão conseguir. Então, ó, menos da fórmula, o valor do b. O valor do b é menos 5, negativo, então tem que colocá-lo dentro do parêntese. Então, viram, o b é negativo, está aqui dentro do parêntese. Esse menos eu só desci, é da fórmula. Então, eu estou substituindo mais ou menos raiz de delta. Por que eu encontro o delta? Para substituir. Quem é o delta? Eu acabei de encontrar, ele vale 9. Dividido por 2 vezes o valor de a, que é 1. Então, 2 vezes 1. Agora, eu vou efetuar os cálculos. Aqui eu substituí o valor de b, o valor do delta e o valor do a. Parênteses, né? Jogo de sinais. Menos com menos, mais. Então, 5 positivo, mais ou menos. Raiz quadrada de 9 é 3, porque 3 vezes 3 é 9. 2 vezes 1, 2. Então, para finalizar, como eu tenho aqui um sinal de mais e um sinal de menos, eu vou distribuir aqui. Então, eu vou chamar o primeiro valor de x' e o segundo valor de x, duas linhas. Então, eu vou fazer aqui, ó, mais 5 mais 3, dividido por 2. E mais 5 menos 3, dividido por 2. Agora eu só vou efetuar. 5 mais 3, 8, dividido por 2, 4. Aqui eu tenho 5, tira 3, sobra 2. Então, 2 dividido por 2 igual a 1. Então, a solução da minha equação, o valor de x é 1 e 4. Eu vou colocar aqui em ordem crescente. Mas se você colocar o contrário, não tem problema. Então, outro exemplo. Eu tenho a equação x ao quadrado mais 2x menos 3. Então, primeiramente, como eu disse, eu vou extrair da equação os valores de a, b e c. Então, a igual a 1, b igual a 2 positivo e c igual a menos 3. Então, copia a primeira parte da fórmula. Delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Vou substituir os valores de a, b e c. O valor de b vale 2. Então, 2 ao quadrado. Menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, como é negativo, dentro do parêntese, menos 3. Então, primeiro eu vou resolver a potência. 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. Esses três números eu posso multiplicá-los de uma vez. Como eu tenho um parêntese, então eu vou fazer aqui um jogo de sinal. Menos com menos, mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3, 12. Então, o valor de delta é igual a 12 mais 4, 16. Agora, o valor de x. Então, copia a fórmula. X igual a menos b, mais ou menos, raiz de delta sobre 2a. Agora, eu vou substituir. Menos, o b, como é positivo, não precisa parênteses. Então, menos 2. Esse menos aqui é da fórmula. Mais ou menos. O delta, né, eu acabei de encontrar, vale 16. E o a vale 1. Substituir. Agora eu vou efetuar. Menos 2, mais ou menos. Raiz quadrada de 16 é 4. 2 vezes 1, 2. Então, agora, para finalizar, vou fazer a mesma coisa que eu fiz na outra equação. Eu vou fazer menos 2 mais 4, dividido por 2. E aqui o x, duas linhas, menos 2 menos 4, dividido por 2. Como são dois valores de x, eu coloco aqui x', x, duas linhas, só para diferenciar. Então, você tem R$4, gastou 2, sobra 2. 2 dividido por 2, 1. Positivo. Nesse caso aqui, você deve 2, deve 4, então ao todo você deve 6.
Menos 6 dividido por 2 dá menos 3. Então, a solução dessa equação, em ordem crescente, então, menos 3 e 1. Então, na atividade, como eu acabei de explicar, primeiramente, vocês vão identificar o valor de A, B e C, vão substituir na primeira parte da fórmula, encontrar o valor de delta, depois vão substituir na segunda parte da fórmula, encontrar os dois valores de x. Ok?